Olá, investidores e olá, especuladores! Nosso vídeo de hoje vai ser bastante diferente. Nós vamos fazer uma análise de uma estratégia de trade baseada em estatística. Diferente do que o pessoal faz normalmente por análise de fluxo, por análise técnica, e eu acho que vai ser bastante interessante. Eu peço que fiquem até o final do vídeo. Vai ter muita parte conceitual e teórica para vocês poderem entender como ela funciona. Existem bastante aspectos técnicos que precisam ser conhecidos para poder a gente conseguir entender toda ela. Então, fiquem até o final do vídeo. Esse vai ser a parte 1, depois eu vou fazer a parte 2, porque senão vai ficar muito extenso e fica muito cansativo. Então, vamos falar hoje sobre a hipótese do random walk, do passeio aleatório. Então, a estratégia de trading essa é chamada de reversão à média. Ela é bastante usada por vários fundos. Então, basicamente, a ideia dela é pegar um mercado lateral, com lateralização, estimar uma média e estimar os desvios padrão, né? Daí, com base nos desvios padrões, o que acontece? Quando o preço tem a tendência de esticar e retornar à média. Então, basicamente é isso. Então, o histórico da hipótese. A gente acha que ela é nova, mas ela levou algum tempo para ser desenvolvida. O registro mais antigo que nós temos é em 1863, onde Jules Reneux, um broker francês, publicou o livro Calcul do Chancet Philosophie de la Bourse, que seria o cálculo de probabilidades e filosofia da bolsa. Depois, em 1900, Louis Bachelier testou a hipótese de Reneux em sua tese Théorie de la Spéculation. Em 1953, já o economista Maurice Kendall propôs a ideia de que os preços das ações se movem aleatoriamente, no seu artigo de Analysis of Economic Time Series, Part 1, Prices. Já em 1965, o Eugene Fama utilizou essa ideia na sua tese de doutorado e num artigo sendo uma versão menos técnica, dos seus achados. Já em 1973, o professor de economia Burton Malkiel popularizou o termo no seu livro A Random Walk Down Wall Street, ou seja, um passeio aleatório em Wall Street. Aqui está uma foto do Burton Malkiel, esse senhor simpático. Então, alguns falam que foi ele que criou essa hipótese. Não, ele popularizou essa hipótese que vocês viram que ao longo de muito tempo ela vem sido desenvolvida. Então, basicamente, ela tenta explicar o funcionamento das variações nos preços das ações. É uma teoria baseada com esse objetivo. Então, a ideia é que as ações seguem caminhos aleatórios e imprevisíveis. Mas se de fato essa hipótese é verdadeira, então a análise técnica não poderia funcionar. Essa foi a obra que ele escreveu, o livro que nós estávamos falando. Então, mesmo que os mercados sejam eficientes em grande medida, existem ineficiências temporárias e comportamentos de manada que criam certos padrões. Então, um desses padrões mais observados é a reversão à média. E é isso que essa estratégia de trading baseada agora o papai fugiu, é o Random Walk. Tô com a cola aqui, gente. Então, baseada na reversão à média.
Então, a reversão à média é um conceito. Ela postula que os preços e os retornos tendem a retornar ao nível médio histórico ao longo do tempo. Quando o preço se afasta significativamente dessa média, para cima ou para baixo, né, então aumenta a probabilidade de que ela reverta em direção a ela. E aí que nós vamos trabalhar em cima disso, mas com estatística. Porque assim, ó, por exemplo, é muito fácil a gente ir para o subjetivo, uma interpretação pessoal, e é muito fácil errar. Quando a gente se baseia em matemática, em distribuição de frequências, em estatística, fica muito mais tranquilo, porque nós estamos nos baseando em regras bem estabelecidas. Então, basicamente, foi aquilo que eu já tinha comentado, né? Então, o mercado lateraliza, vai ter uma média, conforme ele se distancia alguns desvios padrões para cima ou para baixo, a gente vende, volta para a média, compra. Caiu, né, se afastou da média para baixo, compra, volta para a média. Então, basicamente, é essa a estratégia. Uma coisa interessante, se a gente for pensar em mercado, tudo se resume a duas coisas. Ou a gente vai seguir uma tendência, né, ou nós vamos trabalhar com o ruído, né, com uma consolidação. Aí, a seguir a tendência, um momento, né, pode ser alta ou queda, mas não deixa de ser um momento. Eu achei bem interessante essa definição bem resumida. Aqui tem uma distribuição aqui de negociações, né, de trades, mostrando que a maior parte das negociações ocorrem em mercados lateralizados. Poucas negociações ocorrem em tendência, em momento. Então, a reversão à média opera no ruído, onde a maioria das negociações ocorrem, enquanto o momentum opera nas áreas, né, os outliers, que seriam os pontos fora da curva, onde não ocorrem muitas negociações. Agora eu vou abordar um conceito estatístico que é extremamente importante para poder definir aonde, quais seriam o nível de afastamento da média, para mais ou para menos. Então, o Z-score. Eu acredito que alguns aí já devem ter visto. Então, o Z-score ele é uma medida estatística que indica quantos desvios padrão um determinado valor está da média de uma distribuição. Então, isso nos permite responder a pergunta: quão incomum ou extremo é este valor dentro do seu grupo? O Z-score também é usado para outras coisas, não só para isso, né? Ele ajuda profissionais financeiros a estimar riscos e variabilidade do retorno de ativos. Então, é uma operação de padronização ou normalização. O Z-score é um número puro, ele não possui dimensão. Podem ajudar trades a determinar a volatilidade. A fórmula dele é bem simplesinha. Então, o Z-score, nós vamos ter aqui um score bruto, menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, essa é a fórmula dele, é uma fórmula simples. A interpretação do Z-score. O Z-score 0, o valor é exatamente igual à média. No momento que a gente converter os nossos números para o Z-score, então a média ela se torna 0. Não é nada incomum. Um Z-score positivo, por exemplo, 1,5 a 2, então o valor está acima da média. Quanto maior o Z-score, mais acima da média e mais incomum ele será. Já um Z-score negativo, cerca de menos 1,5, menos 2,0, então o valor está abaixo da média. Quanto menor o Z-score, mais negativo. Mais abaixo da média e mais incomum ele será. Então, isso aqui vai nos ajudar a determinar a média,
né, no meio do ruído e nos ajudar a determinar o range, a amplitude que nós vamos negociar, tanto acima da média quanto abaixo da média. Então tem também a regra empírica, a regra 689599.7. Em uma distribuição normal, em forma de sino, o z-score tem uma relação direta com a probabilidade. Isso aqui, ó, por exemplo, só para lembrar o pessoal, né, a distribuição de probabilidades, temos a distribuição normal, que ela tem essa forma. Então, exatamente aqui é a média. Aí nós vamos ter os resultados, né, menores da média, e aqui seriam os pontos mais distantes da média, né, que seriam mais raros de acontecer. E aqui os pontos daí para o outro lado da média também seguem a mesma teoria aqui. Aqui seriam os mais difíceis de acontecerem. Então, basicamente, se a gente usar esse range aqui, ó, 68% da distribuição se encontra nessa faixa. Aqui já 95%, né? E aqui 99,7%. Essa é uma regra empírica, também chamada de curva de Gauss. Então, aproximadamente 68% dos dados têm um z-score entre -1 e 1, dentro de um desvio padrão da média. Então, se eu utilizar essa amplitude de -1 e 1, dentro de uma variação ali de lateralização do mercado, 68% das operações vão estar dentro dessa faixa. Aproximadamente 95% dos dados têm um z-score entre -2 e 2, dentro de 2 desvios padrões da média. Então aqui, ó, eu já vou ter uma quantidade de trades muito menor, né? Porque não é tão comum. E se eu colocar, por exemplo, usar o 99,7% dos dados, já essa faixa de -3 e 3, né, dentro de 3 desvios padrões, isso aqui vai ocorrer raramente. Então, portanto, se um valor tem um z-score de 2,5, ele é considerado muito raro, pois está na cauda da distribuição. O que significa na cauda da distribuição? Ele vai estar nessas regiões aqui, ó. Então, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês ali uns detalhezinhos mais interessantes ali com relação a matematicamente saber quando que o mercado está lateralizado e quanto que ele está em momento, quanto que ele está seguindo uma tendência. Nós temos uma reflexão, sempre nos nossos vídeos aqui temos uma reflexão, nada mais do que uma frase do Burton Malkiel, que foi quem popularizou essa hipótese, né? Então, o risco desempenha um papel importante no mercado de ações. Não importa o que o seu corretor ansioso possa lhe dizer. Mas antes de terminar esse vídeo, nós vamos dar uma olhada num algoritmo trabalhando para ver ele comprando e vendendo em função do range. Então aqui, bom, aqui, por exemplo, ele já tomou um stop aqui no início, né? Vocês podem ver que esse tipo de estratégia, ela funciona bem em mercados lateralizados. Não funciona bem em mercados de tendência. Então, por isso, é importante conseguir separar quando ele vai operar e quando ele não vai operar. Ó, já tomou outro loss aqui, ó. Então, basicamente, aqui a gente está observando aqui, ó, que ele vai... Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais aqui para a gente ver uma... Ele vai mostrar aqui, por exemplo, as estatísticas calculadas aqui. Ó, aqui ele mostrou aqui já existe uma posição de compra, então está aguardando. Aqui, ó, sinal neutro. Então, o preço, né,
quando ele calculou o sinal neutro aqui, ó, ele calcula o Z-score, tá, né, por exemplo, dentro do range, dentro da faixa. Então ele não vai entrar. Ele só vai entrar, nesse caso, quando daí ele vai dar um sinal de compra, um sinal de venda, quando ele sair, o Z-score do preço da ação, né, ficar fora dessa amplitude, do menos 1,5 e 1,5, na qual pega 68% mais ou menos da distribuição da faixa de preço. Então aqui vocês podem observar que aqui ele se afastou dentro dessa faixa, comprou, vendeu. Aqui comprou e tomou um stop ali. Então é basicamente essa a estrutura que ele vai fazer. Nesse caso, esse algoritmo aqui ele não está levando em consideração se o mercado está lateralizado ou está em tendência. Eu deixei assim para a gente agora simplesmente ter uma ideia de como isso funciona. Aqui vendeu, vamos ver se vai dar loss aí. Aqui dá para ver basicamente que lateralizou, né? Então, ele vendeu ali, que no preço se afastou, comprou aqui, ó. Aqui foi de novo, tomou um loss. Então, esse tipo de estratégia tem que estar preparado também, né? E perdas vão ocorrer. Ó, teve um loss aqui, já teve um resultado bom aqui, já recuperou o prejuízo ali. Então é isso, pessoal. Agradeço a atenção e até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou mostrar mais detalhes daí de como determinar lateralização e tendência de forma estatística.